Juízes, capítulo de número 6, versículo 1. Quem quer ir embora, diga amém. Ninguém quer. Nenhum. Que bom. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Vá até o versículo 7, que diz assim: E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Vá até o versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Senhor Deus, fala conosco nessa noite, mais uma vez, utilizando a tua palavra para tal coisa. Penetra em nosso coração com essa tua verdade. A verdade que, uma vez penetrando, quebra tudo aquilo que dentro de nós tentava nos limitar, nos parar, nos bloquear, causar medo ou frustração. A palavra do Senhor tem o poder de levantar o caído, de pôr de pé o abatido, de dar vigor a quem não tem nenhum. A palavra do Senhor cura, liberta, renova, restaura, vivifica, santifica. E nós queremos tudo que a tua palavra pode produzir em nós essa noite. Os ouvidos estão atentos, o coração está rendido, queremos lhe ouvir. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. O livro dos Juízes é considerado um período negro na história do povo de Deus, na história de Israel. Eu não preciso falar muito sobre o que aconteceu antes, porque o próprio Deus, na escritura que lemos, declarou aqui. Deus envia um profeta quando o povo clama, porque todo clamor vai obter respostas da parte de Deus. Já comecei, vai pegando, tá bom? Então todo clamor vai obter resposta da parte de Deus. Então, quando o povo clamou, Deus enviou o profeta trazendo uma resposta. Perceba que não foi antes do povo clamar, foi depois que o povo clamou. De modo que as respostas que você ainda não recebeu podem estar ligadas ao clamor que você ainda não apresentou a Deus. Então Israel clamou, Deus trouxe uma resposta através do profeta. E Deus disse para esse povo, os fez lembrar. Deus estava dando agora um remédio para a memória de Israel. Deus estava fazendo esse povo dar uma olhadinha para trás, para perceber tudo aquilo que ele já havia feito. E Deus disse: Eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da terra da servidão, eu risquei eles da frente de vocês. Eu dei a vitória para vocês, eu livrei vocês das mãos daqueles que oprimiam vocês. Eu expulsei eles de diante da face de vocês. Onde vocês chegaram, eu dei vitória para vocês. Fui eu que trouxe vocês até aqui. Eu dei essa terra para vocês. Então Deus traz um profeta que no primeiro momento, ao invés de dizer para esse povo que Deus está trazendo uma solução, está dizendo todas as outras soluções que Deus já havia colocado em Israel antes. Deus faz com que Israel acredite na vitória de hoje, fazendo Israel lembrar das vitórias de ontem. E Deus faz com que esse povo perceba o porquê estavam sofrendo nesse momento aqui. Israel estava sofrendo. No versículo 6, o texto vai dizer aquilo que já foi mencionado aqui no momento do ofertório,
que Israel empobreceu. E não só empobreceu, está escrito que empobreceu muito. Ficou muito pobre. Chegou a ter muito, e agora, por causa da presença dos midianitas, que eram os inimigos, chegou a ter muito pouco. Empobreceu de verdade. Estavam perecendo. E essa dor, esse sofrimento, já estava durando 7 anos. 7 anos que o texto vai dizer que Deus, o Senhor Deus, versículo 1, entregou Israel na mão dos midianitas. Desculpa desconstruir algumas coisas na sua cabeça, mas quem está permitindo a dor aqui não é o diabo. Quem está promovendo essa dor aqui não é o diabo. Mas quem promoveu essa dor aqui foi Deus, quando permitiu que os midianitas prevalecessem sobre Israel. Israel ia para o campo, preparava a terra, plantava, via o trigo brotar e crescer, mas antes de Israel conseguir colher o trigo, os midianitas entravam nas terras de Israel e destruíam tudo. Pisavam com os pés dos cavalos. É isso que a Bíblia diz. Eles não queriam simplesmente roubar o trigo. Eles estão criando uma situação para que Israel não tenha o trigo. O negócio dos midianitas não é ter o trigo de Israel, é fazer com que Israel não tenha o trigo que poderia ter. Você consegue entender isso? Que é muito mais do que pegar para eles, é destruir. Não é que eles querem pegar para eles, eles têm prazer em destruir. Não pegam para eles, mas também não permitem que Israel desfrute. Israel planta e não consegue colher. E o que é isso para quem vivia da agricultura? O que é isso para quem dependia desse trigo aqui? Para quem preparava a terra, para quem arava tudo, para quem lançava a semente, para quem via brotar? Isso aqui é frustrante. Você trabalhar e não ver a obra das suas mãos. É você nadar e morrer na praia. É você fazer tudo aquilo que estava ao seu alcance para fazer. E agora pensar assim, chegou a minha vez, e não chegar. Você faz tudo certo, preparou a terra, lançou a semente, cuidou da planta, mas na hora de colher não colhe. Não colhe porque os inimigos chegam primeiro. Israel estava sofrendo. Israel estava sentindo dores. Repita comigo, dor. É sobre isso que eu quero falar. Sobre o que é dor? Eu sei que você não quer. Eu sei que mexer na ferida vai causar dor e o que você precisa é alívio para a dor e não falar sobre essa dor. Eu sei que você não queria me ouvir falando uma coisa dessa aqui agora, mas é necessário. Israel vai sentir dor. O problema está na vida deles. E por que que Israel está sentindo isso de novo? Porque se você olhar o livro de Juízes, isso aqui vai acontecer de tempo em tempos. De tempos em tempos, Deus vai ter que entregar Israel na mão de alguém. De tempos em tempos, Deus permite que um inimigo venha e prevaleça contra Israel, e Israel sofra. Então vai lá, sofrimento. Israel está sofrendo de novo. E para que serve o sofrimento quando estamos na presença de Deus? Porque o sofrimento para quem está lá fora é consequência do pecado. Mas e você que entregou sua vida para Deus? E você que abriu seu coração e aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador? Por que que sofre? Por que que vem uma dor? Por que que vem um problema? Por que que vem um sofrimento? Pergunta para mim, por quê? Toda dor vem para nos ensinar alguma coisa. Eu vou repetir, não fica triste não, não vai embora não, espera a conclusão. Toda dor vem para nos ensinar alguma coisa. Mas o problema daquele tempo ali é que a dor ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Israel sofria, estava sofrendo dores, aí clamava a Deus, Deus trazia o alívio, Deus levantava um juiz que libertava Israel da opressão.
mas passava-se um tempo, a dor vinha de novo. Já aconteceu com você isso? Você pensar que nunca mais sofreria com aquilo e de repente de novo. É aquele momento em que você para e fala assim: meu Deus, por que que eu estou passando por isso de novo? Eu não queria sofrer isso de novo. Eu não queria passar por isso de novo. Eu não queria estar sentindo essa dor mais uma vez. Mas espera aí. Se a dor vem para ensinar, por que que a dor volta? Ou, quando é que a dor volta? É quando a gente esquece aquilo que aprendeu. Você entendeu ou não? Se a dor é para ensinar, por que que a dor volta? É porque a gente esqueceu aquilo que aprendeu da última vez. A gente esquece fácil. Quando a gente está no aperto, a gente pede a Deus socorro. Deus envia socorro dos altos céus, nos livra daquela dor e acaba com aquele sofrimento. A gente diz: Senhor, muito obrigado. A gente escreve testemunho, a gente quer dizer para todo mundo o que Deus fez, mas é só passar um pouco de tempo, a gente esquece de tudo aquilo que aconteceu. A gente esquece das lições que aprendemos naquele período de dor, e a gente volta a fazer o que não era para fazer, volta a tratar as pessoas como não é para tratar, volta a cometer os mesmos erros. Por quê? Porque a gente simplesmente se esquece daquilo que a gente aprendeu lá atrás. E quando a gente esquece do que aprendeu, a professora tem que voltar. Que professora? Dona Dor. A Dona Dor tem que voltar para nos ensinar mais uma vez aquilo que a gente, por infelicidade nossa, simplesmente esqueceu que aprendeu. Pergunta para o teu irmão aí: aprendeu? Porque se você tivesse aprendido com aquela última dor e não tivesse esquecido, não estaria sofrendo agora. Se você tivesse aprendido com aquela última pancada do teu casamento e tivesse aprendido, seu casamento não estaria em crise agora. Por quê? Você estaria cuidando da sua esposa, você estaria cuidando do seu marido. Foi necessário uma dor lá atrás para você quase perder, e a gente só dá valor quando perde. Aí depois que a coisa ficou bem, você se esqueceu de que quase perdeu. É necessário a professora Dor voltar para te dar uma esfrega de novo, para você dizer: ai, Jesus me ajuda. A dor só volta quando a gente esquece o que aprendeu com ela. Irmão, não sei quanto a você, mas eu estou querendo dizer para a Dona Dor que nessa matéria eu já passei direto. Israel não passou. Israel repetiu de ano, foi reprovado, esqueceu do que aprendeu, e na hora de fazer esses tais testes da vida, demonstrou que esqueceu aquilo que lá atrás aprendeu, mas esqueceu ao invés de ter guardado. Aí Deus vai permitir que os midianitas venham. Que sofrimento! É você trabalhar e não ver o resultado. É você ter sonhos, planejar: não, vou plantar tantos hectares de trigo, porque a colheita vai ser assim, assim, assim. Se esforçar, pegar o recurso que você tem, investir nas sementes, lançar as sementes e depois descobrir que perdeu tudo. Aí você olha para o céu e diz: por quê? Porque Israel estava se perguntando: por quê? Isso era uma pergunta que Israel fazia e ecoava na boca de um por um, porque até Gideão vai dizer: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Quer dizer que a gente erra e quer dizer para Deus que não sabe o porquê? A gente colhe consequência das falhas que nós cometemos, e quando vem esse peso do sofrimento, quando a professora Dor entra na sala da aula da vida com uma régua na mão para nos colocar de joelhos, a gente diz: por quê? Por quê? Porque esqueceu do que aprendeu com a última invasão, esqueceu do que aprendeu lá atrás. Ainda bem aqui que ninguém esqueceu de uma professora chamada Covid-19, né? Ainda bem aqui que ninguém esqueceu de um professor que aconteceu aí há bem pouco tempo atrás, chamado pandemia, né? Ainda bem que lá atrás nós aprendemos algumas lições para não ter que sofrer agora de novo com a mesma dor. Está comigo?
Israel clamou ao Senhor, e Deus agiu como? Com graça e com misericórdia. Por quê? Porque se fosse qualquer um ser humano normal, teria desistido de Israel, porque a gente cansa de gente que vive errando nos mesmos pontos. Mas Deus não cansou. Israel clamou, e Deus enviou um profeta para falar com Israel. Quando Israel clama, Deus envia um profeta e diz para o povo: olha, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais. Ou seja, eu que tirei vocês do Egito, eu que coloquei vocês nestas terras, eu que dei vitória para vocês, porque vocês me clamaram agora, eu darei vitória de novo. O que é isso? É porque Deus está sempre pronto para ensinar aquele que reconhece que está precisando aprender. Deus está sempre pronto para socorrer aquele que reconhece que precisa do socorro dele. Hoje eu vim pregar para quem quer aprender. Hoje eu vim pregar para quem precisa de um socorro de Deus. Hoje eu vim pregar para quem precisa contar mais uma vez com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus. Porque que é impressionante o amor dele. Você errou, mas Deus não desiste de você. Deus manda um profeta falar com quem clama, e Deus desce para falar com quem age. Você entendeu? Porque para quem clamou, Deus mandou um profeta. E para Gideão, Deus desceu. Deus desceu, parou debaixo do carvalho e ficou observando Gideão. Gideão, aquele que você conhece. E o texto vai dizer que Gideão estava malhando trigo no lagar. 7 anos de opressão. 7 anos esse povo sendo saqueado. 7 anos esse povo empobreceu muito. Imagina, 7 anos de crise. 7 anos sem conseguir receber salário. 7 anos sem conseguir colher aquilo que plantou. A única coisa que aquele povo faz é cova. Está no texto. Eles estão tão perturbados, tão abalados, que eles fazem covas para se esconder dos midianitas. Porque na cabeça deles, eles não vão só destruir o nosso trigo, eles vão matar a gente também, vamos nos esconder deles. Aí um povo que nasceu para reinar em vida, está escondido dentro de buraco. Um povo que nasceu para vencer, um povo para quem Deus disse: onde vocês pisarem eu entro com vocês. Um povo para quem Deus olhou e disse: é o meu povo. Um povo para quem Deus olhou e disse: eu vou estar no meio de vocês. Agora está escondido dentro de cova. Irmão, tem coisa errada acontecendo aqui. O que é isso, apóstolo? Assim também como tem coisa errada acontecendo na vida de algumas pessoas aqui. Que pessoas? Pessoas que estão de cabeça baixa, mas foram geradas para andar de cabeça erguida. Pessoas que haviam dito que vão desistir, mas foram chamadas para ser exemplo para outras pessoas não desistirem. Pessoas que estão abrindo mão da família, mas que foram chamados para ser referencial dentro dessa geração. Entenda, tinha coisa errada ali, assim como tem coisa errada aqui. E toda vez que Deus vê que tem coisa que não está no lugar, Deus desce para colocar em ordem. Deus desceu e encontrou um cidadão malhando trigo no lagar. Malhando trigo no lagar. Enquanto os outros estão cavando buraco para se esconder, para não morrer, Gideão está dentro de um lagar. O tempo que eles gastaram para cavar um buraco, Gideão está malhando o trigo dentro de um buraco que já existia, que é o lagar. Perceba que o tempo para um é a mesma coisa para outro, mas um está usando o tempo de forma errada e o outro está usando o tempo de forma certa. Alguns, nos dias de hoje, usam o tempo de forma errada e outros usam o tempo de forma certa. Vamos ver quem é que vence no final. Gideão vai usar o tempo dele de forma correta. Ele não vai fazer um buraco para se esconder. Ele vai encontrar um lagar para malhar trigo. Mas se malhava o trigo na eira, que absurdo malhar trigo no lagar. Para quem não faz, quem está fazendo parece louco. Para quem não faz, quem está tomando atitude parece fanático. Para quem não faz, quem está fazendo parece que está querendo parecer que é melhor do que os outros. Não, Gideão só quer proteger aquilo que é dele. Se o trigo é meu, o midianita não vai pegar. Eu plantei, eu vou colher. Eu preparei a terra, eu lancei a semente, eu vi esse trigo brotar, eu vi esse trigo crescer. Quem vai colher sou eu. Gideão olhou para o campo
campo de trigo dele e pensou assim: naquilo que é meu, midianita não vai relar a mão não. Naquilo que é meu, midianita não vai tocar. Nos meus campos de trigo, midianita não vai bagunçar. Eu não sei quanto a você, mas também estou com raiva de midianita nessa noite. Que midianita? Aquele que vem para destruir, mas nunca chega para ajudar a construir. Que tem gente que não te ajuda a construir, mas se aproxima só para destruir. Gideão está no lugar que ele queria? Não. Por quê? Porque malhar trigo num lugar não é fácil não. Mas mesmo não estando fazendo o que ele gostaria de fazer, ele se recusa a ficar de braços cruzados e aceitar o que a vida está impondo para ele. Por quê? Porque Gideão, se vivesse nos dias de hoje, nunca queria cantar a música de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva. Leva nada. Eu não deixo vida me levar, eu deixo Deus, através da palavra, me conduzir. Está todo mundo aceitando a opressão. Está todo mundo abaixando a cabeça e apanhando de midianita. E Gideão está dentro do lagar dizendo: o trigo é meu, ninguém toca no que é meu. Quem plantou fui eu lutei para ter. E se eu lutei para ter, não vai parar na mão de ninguém. O povo clamou. Você já reparou que tem gente que é uma bênção para clamar, mas para agir é uma negação? Tem gente que, se você chamar para clamar, fica a noite toda orando, mas no outro dia dorme até meio-dia e não levanta para tomar uma atitude. O que é isso? São os crentes da minha geração. Tem crente que é assim. É uma benção para orar. Irmão, vamos orar? Vamos. Dá a mão, dá a mão. Fica orando horas. Mas quando a gente olha para a vida, a gente pensa: miséria é essa, gente? Que sofrimento é esse que passou a noite toda clamando e durante o dia a vida não muda? É uma noite inteira de clamor e um dia inteiro de surra do diabo. Adiantou o quê, irmão? Quem está clamando: mas Deus mandou um profeta, mas eles estão sofrendo e perecendo. Enquanto isso, na casa de Gideão tem cabrito assado, na casa de Gideão tem pão, na casa de Gideão tem boi de 2 anos. Irmão, se tem um segundo boi de 7 anos, é porque tem o primeiro. Se tem esse segundo, Deus faz questão de dizer que é o segundo, eu creio até que tem um terceiro, tem um quarto, tem um quinto. Por quê? Porque na vida de quem clama, Deus vem e traz uma palavra através da boca do profeta, mas na vida de quem age, Deus desce e traz a provisão. Irmão, seja crente de oração, mas pelo amor de Deus, deixa de ser crente preguiçoso que não toma nenhuma ação. Ora, mas vai entregar o currículo. Ora, mas vai fazer aquele curso. Clama, mas vai abrir aquela loja. Busca a Deus, mas vai atender aquele cliente direito. Gideão está malhando trigo no lagar. Quem sabe alguém olhou para Gideão e falou: Gideão, você não está clamando não? Gideão diz: eu já orei, mas agora eu vou fazer. Porque eu sei qual é a hora de orar e eu sei qual é a hora de trabalhar. Porque tem uma turma de malandro que só quer orar e não quer trabalhar. Mas Gideão sabia a hora de orar e sabia a hora de trabalhar. Gideão sabia de uma coisa. Pergunta o quê? Não vai cair trigo do céu, porque trigo brota na terra. Está malhando trigo no lagar. As duas pontas da corda são muito perigosas. Como assim? Tem gente que é paciente demais. Só que você tem que ter cuidado com essa paciência exagerada para não virar omissão. Tem gente que é tão paciente, mas é tão paciente que chega a ser omisso. Não faz o que tem que fazer. De contrapartida, do outro lado também é perigoso. Tem gente que é tão agitado, que não sabe esperar em Deus, é impulsivo. Faz o que não é para fazer na hora que não deve ter feito. As duas pontas são perigosas. Mas Gideão está malhando trigo no lagar. E eu gosto que o texto vai dizer. Pergunta o quê? Está no texto, olha
Aí, ó. Então o anjo do Senhor veio. O anjo do Senhor é Deus em forma de anjo, a manifestação teofânica. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Irmão, você tem noção do que é Deus descer na terra e sentar para assistir um filho dele fazer o que tem que ser feito? Foi isso que Deus fez. Deus gostou tanto do que estava vendo, que desceu para ver mais de perto. Ai, meu Deus do céu. Deus gostou tanto da atitude de Gideão, que chegou a sentar debaixo do carvalho para olhar o que Gideão estava fazendo. Irmão, entenda uma coisa: quando Deus se agrada do que Ele vê você fazer, Ele potencializa aquilo que você está fazendo. Como assim? É que Gideão dentro do lagar garante o trigo da família, mas Gideão fora do lagar vai garantir o trigo de Israel todinho. Quando Deus gosta do que eu faço, Deus desce para potencializar o que eu estou fazendo. Ah, se Deus gostar do jeito que você está trabalhando, ah, se Deus gostar do jeito que você está servindo, obreiro, ah, se Deus gostar do jeito que você trata a tua família, meu irmão, minha irmã, ah, se Deus gostar do jeito que você está adorando a Ele aqui nessa noite, irmão, Ele desce e senta para ver. E é interessante que Gideão está tão concentrado que não para. Aí a voz vem. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Espera aí. A atitude de Gideão faz Gideão ser chamado de valoroso pelo próprio Deus. Que coisa. Gideão toma um susto com aquilo e ele vai dizer assim, ó: ai, Senhor meu. Vai ver na sua Bíblia como está esse Senhor. É Senhor com S maiúsculo. É Kyrios. É dono. Quando Gideão ouve aquela voz, Gideão já identifica quem é que está falando com ele. Ah, isso aqui é para quebrar aqueles que pensavam que Gideão não era de oração, que Gideão estava trabalhando enquanto o povo estava clamando. Não, irmão, Gideão também era de oração. Por quê? Que quem é de oração sabe direitinho quando é que é Deus que está falando. Você está entendendo ou não? Quando o anjo falou, Gideão entendeu, é Deus que está falando comigo. Ele vai dizer: se o Senhor é conosco, por quê? Tudo isso nos sobreveio. A resposta está no versículo 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O povo errou. É por isso que a professora, a dona Dor, precisou voltar. Esqueceu do que aprendeu. A Dor voltou para ensinar de novo. Mas é interessante que qual era a dor que está sendo causada pelos midianitas? A dor da miséria, a dor da pobreza, a dor da frustração de plantar e não colher, a dor do sofrimento de não ter o que pôr sobre a sua mesa. Mas é interessante então, porque essa dor está sobre Israel, mas na vida de Gideão não tem essa dor. Porque na casa de Gideão tem trigo, na casa de Gideão tem cabrito, na casa de Gideão tem alguns bois, na casa de Gideão tem até empregado. Ele pegou 10 para ajudar ele a derrubar o bosque. O que é isso? Na casa de Gideão aquela dor não veio. Por quê? Porque quem aprende não vai passar pela mesma coisa de novo. Eu vou falar, quem aprende não vai ter que passar pela mesma coisa de novo. Pode o mundo lá fora estar de perna para cima, mas se você aprendeu, Deus guarda a tua casa, guarda a tua família, guarda a tua vida. Deus protege você e protege os seus. Gideão não estava vivendo tudo que gostaria, porque o bom mesmo seria malhar trigo na eira, mas o fato de não poder fazer aquilo que eu quero fazer não me impede de fazer aquilo que eu preciso
devo e posso fazer. Ainda bem que Gideão começou com o que tinha. Eu vou repetir, ainda bem que Gideão começou com o que tinha, porque Gideão começou com o que tinha, Deus levou a ele a ter muito mais do que imaginava. Começa com o que você tem para você ver como Deus te honra. Ao invés de ficar reclamando, vai trabalhando para você ver como Deus te abençoa. Ao invés de ficar se queixando do que falta, valoriza o que você tem, para ver como Deus abre o céu sobre a sua vida. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Gideão, oi Senhor, vai nesta tua força. Vai. Versículo 14, vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Vai nessa tua força. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Dá uma olhadinha, meio de rabo de olho, desconfiado mesmo. Olha, agora diga assim para ela, não entendeu ainda não? A força já está aí dentro, rapaz. Já tem força aí dentro, já tem força aí dentro, já tem força aí dentro. Deus colocou uma reserva aí dentro, tem força aí dentro. Você só não morreu porque ainda tem força aí dentro. Você tentou desistir, mas nem para isso serviu, porque ainda tem uma força aí dentro. Alguém olhou para você e disse, dessa ela não passa. Você passou, está aqui, de mão levantada, dando glória a Deus, porque tem uma força aí dentro, tem uma força aí dentro. Aí Gideão vai dizer, eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor de Israel. Gideão está falando do lado de fora, mas Deus não está falando de força do lado de fora. Deus está falando de uma força que está do lado de dentro. Gideão não era o mais forte, mas tinha uma força dentro dele. Gideão não era o mais bonito, mas tinha uma força dentro dele. Deixa eu falar para você, você pode não ser o mais bonito, tem gente aqui que é feio demais, mas tem uma força aí dentro. Vai nessa tua força. Bata no teu peito e diga, eu hoje vou colocar essa força para fora. Chega de ficar reclamando, chega de ficar parado, escondido dentro de um buraco e dizendo, ó vida, ó azar. Chega de ficar dizendo, ui, que vida é essa que eu levo? Quanto sofrimento, por que ninguém me ajuda? Por que ninguém me dá um dinheirinho? Para com esse discurso de fracassado. Quem está levando você a fazer isso é midianita. E Deus quer o quê? Deus quer que você se levante hoje, male trigo dentro desse lagar, até Ele apontar a direção para você. Por quê? Porque quando Ele apontar a direção, meu irmão, ou os inimigos saem da sua frente, ou você passa por cima igual trator de esteira. Faz o que dá, que Deus vai levar você a fazer o que você jamais imaginava um dia fazer. Aí, vai nessa tua força, você livrará Israel. Aí Gideão não está ainda ligado em tudo. Aí Gideão vai fazer uma pergunta, ai Senhor meu, com o que livrarei Israel? Com o que? Com o que? Com o que livrarei Israel? A minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Com o que? Gideão ainda não tinha entendido até aqui, que não é com o que, mas era com quem. Por quê? Porque nós temos o que eles que têm, aquilo que nós não temos, não têm. Talvez eles tenham dinheiro que você não tem, mas você tem um Deus que eles não têm. Talvez você não tenha a casa que eles têm, mas você tem um Deus que eles não têm. E o que Deus vai fazer? Deus vai pegar você de último na fila, colocar lá na frente, para quê? Para Deus mostrar que existem coisas que não adianta ter dinheiro, ter fama, ter 50 mil seguidores no Instagram, 1 milhão de seguidores no Instagram. Não adianta ter curtida, ter like, não adianta ter a melhor roupa, a melhor casa, o melhor cabelo. Existem coisas que só Deus faz. E agora, era hora de quê? Sair de dentro do lagar. Que quem tem disposição para malhar trigo no lagar, vai ser convidado por Deus a viver coisas que jamais imaginou viver na vida. Gideão sai do lagar, acredita agora no que Deus tem para a vida dele. Eu vou te provar que Gideão acredita no que Deus tem para a vida dele. Diga para mim, prova. Aponta o dedo e diga, prova.
Eu tanto provo que ele consegue influenciar 32 mil homens. Que quando ele sai do lagar, ele sai com tanta convicção de que Deus chamou ele para viver uma coisa grande, que ele sai do lagar e abre a boca e fala para o povo que acabou de acontecer. E ele fala com tanta convicção que 32 mil homens se juntam a ele. Irmão, você não consegue convencer nem tua casa. Por quê? Porque quando a maioria que abre a boca com dúvida, abre a boca sem certeza. E aí, como é que você está? Estou mais ou menos. Vai me dar agonia. Quando eu pergunto para alguém como é que está, a pessoa diz, está mal ou menos. Nem fala mais ou menos, é para economizar, está tão ruim. Fala mal ou menos, que mal ou menos? Aí quer convencer a família que Deus é tremendo como? Dizendo, está mal ou menos. Está levando. Levando para onde? Quem está levando é Uber. Tu trabalha de Uber. Como é que está a coisa? Vai melhorar. Não, já está melhorando. Deus está comigo. Levanta essa voz com certeza. Os homens vieram para o culto? Vou perguntar de novo. Os homens vieram para o culto? Engrossa essa voz. Engrossa essa voz. E aí, varão, como é que tá? Dá uma agonia na pessoa, não dá não? Parece um gato que tá rodando, alguém rodando com o rabo dele para jogar na parede. Engrossa essa voz, fala como homem, fala como um guerreiro, levanta essa cabeça, endireita essa calça parecendo cueca, levanta esse corpo. Vai procurar emprego, parece estar pedindo uma marmita na rua, todo estulepado para pedir emprego. Aí chega na empresa para fazer entrevista, é que eu estou precisado. Que precisado? É a empresa que está precisando de um homem de verdade para trabalhar lá dentro. Pelo amor de Deus, rapaz. Deus viu isso em Gideão. O quê? Deus, quando chegou lá e viu aquele sujeito malhando o trigo no lagar, aquilo chamou a atenção de Deus. Que se fosse alguém que eu conheça, ia estar a vida, um azar. Ai, não sei o que acontece comigo. Eu acho que eu sou um para-raio. Eu nasci para sofrer. Ninguém me ama, ninguém me quer, patinho feio. Eu estou pregando para águias que ainda não descobriram o que são águias, mas vão descobrir. Vai sair de dentro do lagar para fazer história do lado de fora. Eu disse há poucos dias e repito aqui hoje: você nunca vai ver um leão comendo capim. Pode estar a crise que for lá na selva, o leão ele nunca vai comer capim. Pode ter uma moita de capim do lado dele, mas ele não vai comer capim. Pergunta para mim por quê? Porque ele sabe quem ele é. Agora o leão sabe quem ele é, e você que é crente fica agindo como se você fosse filho do diabo. Levanta esse peito, joga esse ombros para trás, dá glória a Deus. Vai nessa tua força. Se fosse alguns aqui, Deus ia dizer: rapaz, deixa essa tua fraqueza, engrossa essa voz, menino, bate esse trigo direito no fundo desse lagar, faz o que tem que ser feito. Aí o camarada sai do lagar e consegue convencer 32 mil homens. Alguém que estava malhando o trigo dentro de um lagar num período de crise, consegue influenciar agora 32 mil homens param para ouvir o que ele tem a dizer. O que é isso? Quando Deus enche alguém, é assim que acontece. Só que Deus olhou e falou assim: não está bom isso não. Se eu der vitória para você assim, Gideão, o povo vai dizer que foram eles. Vamos fazer o seguinte, Gideão, o quê? Vamos passar uma peneira. Vamos começar a separar umas coisas aqui. Levanta a sua voz aí agora, Gideão, e só diz assim, ó: os covardes voltem. Gideão levantou a voz e disse assim, ó: covarde, volta. 22 mil voltaram.
Eram 32 mil. Só que no meio de 32 mil tinha 22 mil covardes. O covarde vai contigo até certo ponto, mas quando a coisa apertar, vai ser o primeiro a sair correndo e soltar sua mão. Então para de querer andar com muitos, é melhor andar com os certos. Aí ficaram 10 mil, Deus olhou e falou assim: tá bom não, tem muita gente ainda. Interessante que do outro lado tinha 150 mil soldados. Mas Deus olhou para 10 mil que está com o Gideão e falou assim: não tá bom não. Vamos fazer mais uma separação. Não é aqueles que você quer, Gideão, são aqueles que eu quero que continue do seu lado. Você está preparado para chegar longe? Deixa eu te dizer alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa aqui que você precisa levar para a tua vida lá fora. Se você quer chegar longe, você precisa parar de andar com gente que não está disposto a ir nem mais 1 metro com você. Se você quer chegar longe, está na hora de parar de andar com gente que não vai chegar muito longe. Por quê? Porque essa turma vai acabar te convencendo a parar no meio também. Então Deus olhou e falou assim: leva para dentro da água. Aquele que descer na água para beber a água, a gente separa. Aquele que manter os olhos lá fora e trouxer água até a boca, porque está ligado. Só vai andar contigo quem está ligado. O que é isso? Processo de filtragem. Deus está dando uma limpeza na vida de Gideão. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para Gideão não combina com gente fraca, não combina com gente preguiçosa, não combina com gente que só fica atrapalhando. O que Deus tem para a tua vida é grande. Não se assuste se alguns começarem a sair de perto de você. É porque não estão preparados para aquilo que Deus preparou para a tua história. Gideão levou 10 mil pessoas para dentro da água. 9.700 fizeram errado. Só sobrou 300. Diga assim: só 300. E agora? Do outro lado tem 100 e tantos mil soldados. A Gideão deu uma olhada para os 300, coçou a cabeça e disse: tá bom não, vai dar ruim. Aí Deus percebeu que Gideão colocou dúvida no coração e disse assim: Gideão, chama um desses aí, vai lá perto do acampamento dos inimigos, para e só escuta. Gideão foi, parou lá perto e começou a escutar. E quando Gideão começou a escutar, a conversa lá era a seguinte: um deles, dos midianitas, havia tido um sonho e acordou apavorado e contou para o seu companheiro. E no sonho ele disse assim: olha, eu tive um sonho estranho. Qual foi? Rapaz, eu vi um pão de cevada que veio rolando, esse pão de cevada vinha rolando e derrubava todo o nosso acampamento e matava todo mundo. Foi um negócio de doido, pão de cevada. Aí o companheiro que ouviu o sonho, Deus deu a ele o dom da interpretação na hora. Ele disse assim: ó, isso aí não é outra coisa senão a espada de Gideão. Porque Deus, o Deus de Israel, já nos entregou nas mãos dele. Meu Deus do céu, quando Deus quer confirmar a tua vitória, Deus usa até a boca do inimigo. Você está entendendo ou não? Agora é interessante que Deus mostrou no sonho para o rapaz um pão de cevada. O pão de cevada era o menor pão produzido em Israel. E o que é isso? É referente ao que Gideão falou. Lembra do que ele falou? Senhor, eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor de Israel. Aí Deus mostrou o que? O menor pão. Olha o que Deus faz com o menor. Não importa que a gente seja o menor, o que importa é que o nosso Deus é grande. Eu posso ser o menor da minha casa, mas o meu Deus é grande. Eu posso ser o menor dessa cidade, mas o meu Deus é grande. Você pode ser o menor naquela empresa, mas o teu Deus é grande. Essa vitória, não está ligada ao teu tamanho, mas está ligada ao tamanho do Deus diante do qual você está. E aí que Gideão agora se encheu de fé, e eles vieram com tudo. E o texto vai dizer que mesmo cansados, eles perseguiram os inimigos, e Deus deu a vitória. Deus deu o quê? E olha como que Deus deu a vitória. Pergunta como? Gideão, você vai fazer o seguinte: vai tocar a buzina e vai quebrar o cântaro. Que negócio é esse? Mas nem espada tem, não tem um míssil. Não, como que vai ser, Gideão? Cântaro numa mão, buzina na outra. Quando eu disser, você vai tocar a buzina e vai quebrar o cântaro.
E o que é esse tocar a buzina dentro desse contexto? Vai me adorar. Quando você me adorar, eu despedaço os teus inimigos. Quando você me adorar, eu quebro toda a opressão. Quando você me adorar, eu desfaço todo o mal que estava contra você. Quando você me adorar, eu dou a vitória a você diante dos meus olhos. Gideão se posicionou com os 300 agora, tocar a buzina, ou seja, adorar ao Senhor, e grande foi a vitória naquele dia. Eu não estou entendendo nada, pois você vai entender agora. Era um rapaz que se achava menor, mas tomou uma atitude. Quando um pequeno toma uma atitude, o grandão desce para dar vitória. O que é isso? Você pode estar fraco, cansado, mas faz alguma coisa. Você pode ser o menor da tua família, mas não cruza os braços não. Talvez tentaram menosprezar você, dizendo que você não é de nada. Continua fazendo o que você tem que fazer. Quem sabe você cresceu ouvindo pessoas dizer para você que você nunca chegaria a lugar nenhum. Continua fazendo a sua parte. Não para por conta daquilo que eles disseram, não. Você consegue imaginar comigo alguém olhando para Gideão, malhando trigo no lagar, dizendo: palhaçada. Palhaçada é essa? Que bobeira é essa? Para que isso? No começo vão te chamar de louco, mas depois vão dizer: olha, eu sabia que você ia conseguir. Estou pregando para a gente aqui que cansou de ouvir piadinha, cansou de ser chacota no meio da família, cansou de sofrer com aquelas palavras contrárias. Ninguém acreditava, ninguém investiu em você, ninguém acreditou. E durante muitos anos você também ficou com a sua vida parada. Por quê? Porque para você avançar no seu subconsciente faltava incentivo. Ninguém me ajuda, ninguém me incentiva, ninguém acredita em mim, ninguém me apoia. Mas quando você entrou dessa porta aqui para dentro, você entrou para que isso fosse desconstruído dentro de você. Você não precisa de pessoas te apoiando na terra. Você precisa de um Deus que desceu para dizer: vai nessa tua força, vai porque você vai conseguir, vai porque não vai ser com o que você tem, vai ser comigo, vai ser comigo, eu vou te dar vitória. Quem está aqui para dar glória a Deus, fique em pé comigo aí, irmão. Eu vou ler de novo o versículo 1 para fechar. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Termino aqui. Repita comigo: por 7 anos. Percebeu? O que? Tem hora para acabar. Esse sofrimento tem hora para acabar. Essa opressão tem hora para acabar, sabe? Essa perseguição tem hora para acabar. Essa afronta tem hora para acabar. Essa dificuldade tem hora para acabar. Por 7 anos, Deus estabeleceu o começo, mas Deus também já estabeleceu o final. Apóstolo, mas enquanto não acaba, vai malhando o teu trigo no lagar, vai fazendo o que você tem que fazer, porque a mão de Deus vai abençoar você. Respira fundo e vamos adorar ao Senhor, vamos.